Nessa aula de hoje, a gente vai continuar dentro dos questionários. Agora a gente vai ver um pouquinho a respeito das questões calculadas, né, das questões ali onde a gente coloca números. Então, dentro do Moodle, além das questões ali que a gente tem de múltipla escolha, de VOF, questões de arrastar e soltar dentro da imagem e outras que a gente já viu, a gente também tem a opção de criar questões calculadas para os nossos estudantes. Então, a gente pode colocar valores fixos nessas questões, né, e aí esse valor ele não vai sofrer alteração. E aí a gente pode também criar fórmulas, né, para a gente poder fazer para que a nossa questão ela funcione da forma correta, né, e o estudante ele consiga responder as questões ali. Então, dentro aqui do nosso curso, né, eu criei aqui embaixo, deixa eu só ativar a edição aqui, eu criei aqui o questões calculadas. E aí eu vou clicar nela aqui e a gente vai então editar o questionário para poder começar a mostrar para vocês como é que a gente cria questões calculadas aqui dentro do Moodle. Então, em primeiro lugar, aqui eu vou adicionar uma nova questão. Eu vou pegar uma questão aqui de tipo numérico, né? Uma questão bem simplesinha aqui, então. Então, eu vou colocar aqui o nome da questão, numérico 001. E aí eu vou colocar aqui a área de um triângulo com base 6 e altura 3 eu vou colocar 2 pontos aqui, e aqui mais para baixo eu vou colocar o valor, né? Então, para a gente poder calcular a área de um triângulo, vou pegar outro valor, pessoal, porque aqui para poder não dar um número quebrado por enquanto. Depois a gente vê essa questão de números quebrados, né? Então, aqui base 6 e altura 4. Então, olha só. Então, aqui na resposta 1 eu vou colocar o valor correto aqui, né? Então, como é que a gente calcula a área de um triângulo? Então, é a base vezes altura, né? E aí, dividido, deixa eu colocar aqui mesmo dessa forma, dividido por 2. Né? Então, esse valor aqui da base da altura, dividido por 2, a gente calcula a área do triângulo, então. Então, olha só. Então, aqui no caso, a gente tem uma base 6 e altura 4. Então, 6 vezes 4, 24. Dividido por 2, a gente tem, então, 12 como a resposta correta. E eu vou colocar aqui, 100%. Ok? Vou colocar aqui 14 como outra resposta. E aqui eu vou colocar 24, né? Porque algumas pessoas, às vezes, elas esquecem, né, de dividir a multiplicação da base da altura por 2. E a gente acaba calculando a área do quadrado. Né? Então, vou salvar aqui essas mudanças. E aí, aqui agora, olha só, a gente já tem a nossa questão aqui. Então, a área de um triângulo com base 6 e altura 4 é... Então, se eu colocar aqui qualquer valor, por exemplo, 23 aqui, né? E aí eu enviar aqui eu estou com o feedback adiado, então deixa eu colocar o feedback imediato e atualizar aqui. E aqui eu vou selecionar para exibir os acertos e os erros. Então, olha só, vou colocar aqui 25 e vou verificar. E ele vai falar para mim que está errado. Se eu colocar aqui 24, ele, tá errado também, né? É 12, na verdade. Olha aí, eu cometendo o erro que eu falei que não podia cometer. 12, resposta correta. Então, qual que é o diferencial dessa questão para as questões que eu vou mostrar, né, para os próximos tipos de questão que eu vou mostrar nos próximos passos? Essa questão aqui ela é fixa, né? Então aqui a gente não vai conseguir alterar esse valor. Então, sempre que essa questão ela for mostrada para o estudante, esse valor aqui então ele vai se repetir. Então, vou fechar aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês as outras opções de questões que a gente tem para poder criar. Então, uma nova questão. E aqui a gente tem os 3 tipos restantes, né, para a gente poder criar respostas calculadas. A gente tem o calculado, cálculo simples e a múltipla escolha calculada. Então, vou começar aqui então pelo calculado. Vamos selecionar aqui o calculado. Eu vou colocar aqui que eu tenho alguns coringas compartilhados que eu não vou utilizar. Né, eu vou colocar aqui calc 001. E aí aqui ele já tem até uma questão escrita aqui, mas eu vou colocar qual o valor da área de um triângulo com base. Aí o coringa aqui eu vou colocar o x, aqui eu vou colocar o y, e aí dividido com base em x, na verdade, e altura y. Né? Aqui eu estou mandando o comando da questão, quase que eu falo para os alunos, né, qual que é a fórmula de cálculo da área do triângulo. Então,
basicamente eu vou colocar isso aqui, ó, qual é o valor da área de um triângulo com base x e altura y. E aí como eu coloquei isso aqui entre essas chaves aqui, né, o Moodle ele vai identificar isso então como coringas que eu adicionei. Então vou rolar aqui um pouquinho para baixo, e aqui eu tenho então responda um fórmula, né, eu vou colocar aqui então que é x aqui vezes y dividido por 2. Aqui eu posso colocar uma tolerância, né, para a gente poder aceitar um valor de erro, né, da nossa resposta. Vou colocar aqui tolerância de 0,1, ok? E depois eu vou explicar para vocês aqui com mais detalhes isso aqui. Não estou colocando unidades de área aqui por enquanto, mas no Moodle tem como a gente trabalhar unidades também, assim como unidades de área, né? Então metros, centímetros, litros, etc. Né? E aqui agora eu vou salvar as mudanças. Salvando as mudanças, opa, ele apontou alguma coisa aqui para mim, então olha só. Uma das respostas deve ter o valor de 100% para que seja possível obter a nota total. Esqueci de colocar a nota. Então vou salvar as mudanças aqui, e aí aqui ele vai remeter a gente para uma telinha onde a gente faz algumas configurações adicionais. Então aqui eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, usará o mesmo conjunto de dados já existente, como antes, usará um conjunto compartilhado de dados já existente. Então vamos deixar aqui dessa forma, e vou para a próxima página então. E aí aqui, né, algumas outras configurações que depois eu vou explicar para vocês com calma, ela aqui, né, e vou adicionar aqui uns 20 itens aqui então, para essa questão. E aí, então, ele já começa a mostrar aqui pra gente, né? E mostrou aqui o conjunto 20, por exemplo, né? Um conjunto aleatório que ele vai selecionar. E aqui ele está mostrando o valor aqui, então. Então, olha só, um triângulo com base 7,6 e altura 2,7, né? Ele vai dar uma área aqui de 10,26 e aqui ele ainda mostra, né? Dentro dos valores... da tolerância que ele vai aceitar, né, o valor máximo e mínimo aqui que ele aceita. Então vamos pegar aqui esse valor e vamos pré-visualizar essa questão. Então olha só, aqui ele já colocou para mim uma questão diferente. Né? Então qual o valor da área de um triângulo com base 7 e altura 4,3? Então vamos calcular. Então, olha só, vou abrir a calculadora. Então 7 vezes 4,3, 30,1 dividido por 2. 15,05. Então eu vou colocar aqui no primeiro momento 10, né? E aí eu vou estar fora daquela área de tolerância então que a questão vai aceitar. Vou verificar aqui e ele vai dar para mim que está errado. Né? Aí vamos colocar aqui simplesmente 14,95. Vamos verificar. Opa, ele quer que eu coloque uma vírgula. Então vamos colocar a vírgula. 14,95. Ele aceitou. E aí se eu coloco por quê? Porque esse valor está dentro da faixa de tolerância. E aí se eu colocar 15,05, ele também vai dar a questão como certa. E aí vamos sair um pouquinho da tolerância, né? Então é 15,05. Então eu calculo que mais 10% seria 16,55. Então eu vou colocar 16,56. Eu estou passando um pouquinho ali da tolerância. Vamos ver se ele vai aceitar. Verifiquei, ele não aceitou. E aí se eu colocar aqui 16,55. Ele já aceitou. Vocês estão vendo? Então, assim, essa parte da tolerância ela é bem interessante para a gente poder dar uma margem ali para o aluno poder errar um pouquinho, principalmente se ele não estiver utilizando calculadora. Então, dessa forma aqui, né, mostrei para vocês aqui, então, como a gente cria, então, a questão calculada. E aí eu vou salvar aqui as mudanças e ela vai passar a constar dessa lista aqui. E agora, pessoal, em seguida a gente vai criar uma questão de cálculo simples, né? Criamos uma calculada e agora a gente vai vir aqui para questão de cálculo simples, então. Então, vou colocar aqui C simples, assim, 001. Então, vou colocar aqui, calcule a área de um triângulo com base x e altura y. Ok? Aqui para baixo, então, vou colocar a nossa fórmula aqui, x vezes y dividido por 2. Vou atribuir aqui a nota máxima, vou colocar aqui a tolerância de 10% também, ok? E aqui eu vou, então, clicar aqui para ele encontrar os coringas, né? Ele já identificou, então, os nossos coringas. E aqui eu vou gerar, então, uma série de valores para ele poder mostrar isso aí aleatoriamente, né, à medida que os alunos vão fazer as questões. Então, vou mandar gerar aqui
Ok, ele gerou, e aqui eu vou mostrar então, pedir para ele mostrar os 20 conjuntos. E olha só, se eu vier aqui nos valores coringas, ele está mostrando aqui todos os valores coringas criados aqui para essa questão. Então vou salvar aqui as mudanças, ok? E aqui então tem uma questão de cálculo simples, né? Ela vai se parecer bastante com aquela questão, com a outra de cálculo que a gente criou, com a diferença que o cálculo simples, né, ele gerou um monte de valores ali para poder o Moodle ele ficar lançando ali para a gente. Então vamos lá. Então olha só, calcula a área de um triângulo com base 5,6 e altura 2. Aqui eu vou alterar o feedback para imediato. Vou salvar aqui e aqui eu vou exibir então os acertos e os erros para poder verificar se funcionou da forma correta. Então qual que vai ser aqui a área de um triângulo com base 5,6 e altura 5,2? Então, olha só, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então eu posso pegar aqui essa altura e dividir por 2, que vai dar 1, e vou multiplicar por 5,6. Ou seja, a área desse triângulo é 5,6 centímetros quadrados. Então, na hora que eu verificar aqui, ele vai me dar o correto aqui. E aí, eu tenho uma tolerância de 10% para cima e para baixo para essa questão, então, para eu poder acertar essa questão e ganhar toda a pontuação dela. Então, eu poderia, por exemplo, colocar 6 aqui, né, e ele ainda me daria o certo aqui. Ok? Então, bem parecido, né, com a nossa questão aqui de cálculo simples. E agora eu vou mostrar para vocês agora a terceira alternativa que se diferencia um pouquinho dessas outras duas, que tem o mesmo objetivo, mas se diferencia um pouquinho, que aqui é a parte da múltipla escolha calculada. Então, vou adicionar aqui, então, ESC-Calc 001, e eu vou colocar a mesma coisa. Calcule a área do triângulo de um triângulo com base x e altura y. Beleza. E aí vamos rolar aqui um pouquinho mais para baixo. E qual que é a diferença aqui da questão calculada com múltipla escolha? Aqui, nesse momento, eu vou lançar fórmulas aqui, né, que vão ser calculadas, né, para poder apresentar então para o nosso estudante opções, né, uma questão de múltipla escolha, para ele poder selecionar. E aí ele vai selecionar com base nessa fórmula, o resultado vai estar aparecendo e ele pode acertar ou não. Então olha só, aqui a gente tem até a forma como a gente preenche essa fórmula. Então a gente abre aqui o colchete e fecha o colchete e coloca a fórmula aqui dentro dele com o igual antes. Olha só, vou abrir aqui e fechar o colchete e vou colocar então aqui x vezes y dividido por 2. Dividido por 2. Então, para quem selecionar aqui o resultado que vai dar essa opção aqui, ele vai acertar a questão e vai ganhar 100% dos pontos. Aqui já vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui x vezes y, porque muitas vezes a pessoa ela esquece de fazer essa divisão por 2 e aí no final ela acaba calculando a área de um quadrado, multiplicando a base vezes a altura. Então aqui ela não vai ganhar nenhum ponto. E aqui eu vou colocar uma terceira opção, né, eu vou colocar aqui x vezes y ao quadrado, né? Então x vezes y vezes y ao quadrado vezes x, e vai dar um valor também de resposta que não vai ser o correto. Vou rolar aqui um pouquinho para baixo, então, e vou salvar. E aí ele vai me direcionar para essa parte aqui das escolhas dos coringas. Então, depois eu vou explicar isso para vocês com mais calma. Nesse momento a intenção é sempre ser objetivo dentro do mais simples possível para depois a gente aprofundar. Então, olha só, aqui o Coringa utilizará um conjunto compartilhado, vou colocar esse aqui, usará um conjunto de dados privados já existente, como antes, ok? E aí eu vou colocar aqui para não sincronizar também, e aqui eu vou, então, somente adicionar aqui uns novos conjuntos aqui, de 20, e aí ele vai falar para exibir aqui, mas aqui eu já consigo testar então. Então eu vou pré-visualizar aqui a minha questão. E aí olha só, ele coloca aqui, ó, calcula a área de um triângulo com base 6,4 e altura 7,4. Então vamos lá, isso aqui já não dá para eu fazer a conta. Então 6,4 vezes 7,4, 47,36, dividido por 2, 23,68. E olha só, temos a resposta correta aqui, temos a resposta aqui que daria a área de um quadrado e temos aqui uma resposta que daria a área da base vezes a altura ao quadrado. Então a resposta correta é essa aqui, 23,68. Eu estou com feedback imediato, exibir aqui o acerto e o erro.
vou verificar aqui então, e aqui a minha questão de múltipla escolha calculada, ela deu aqui como correta, então eu acertei essa questão. Então aqui, pessoal, nessas questões calculadas, a gente consegue fazer algumas formas básicas, como essa que eu mostrei para você da área do triângulo, e a gente consegue inclusive fazer questões mais avançadas de cálculo, diferencial integral, tudo isso. Então é uma ferramenta bem poderosa que permite a gente fazer provas, testes para os nossos alunos, né, para eles poderem realizar então cálculos aqui.